6 horas e 39 minutos, estamos de volta com o Bom Dia. Vamos falar agora sobre os serviços prestados por planos de saúde nesse período de pandemia e do coronavírus, né? Em virtude dessa pandemia, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, decidiu prorrogar em caráter excepcional os prazos para os atendimentos eletivos, como as consultas, exames, terapias, cirurgias, que não sejam urgentes. Para falar sobre o assunto aqui com a gente, o advogado Juliano Pessoa. Muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia. É claro que as pessoas estão inseguras nesse momento e uma das perguntas que mais se faz é se essa pessoa deixar de pagar o plano de saúde durante esse período, a operadora, ela pode cancelar? Primeiramente, bom dia, Gilvan, bom dia, Sofia, bom dia quem nos assiste. Essa pergunta é bem interessante porque existe, de fato, esse temor hoje na sociedade diante dessa pandemia, né? O que ocorre? Regra geral, todo usuário tem a possibilidade de atrasar o pagamento do seu plano de saúde em até 60 dias no ano. Essa regra já existe, esse amparo normativo já existe atualmente, antes da pandemia. Então, se a pessoa não atrasou ainda a sua mensalidade até a presente data, ele tem como se amparar nesse prazo de 60 dias, sem que a operadora possa suspender a prestação dos serviços. Porém, nós vivemos hoje um período de excepcionalidade e algumas coisas estão sendo relativizadas. Essa regra também já foi relativizada. A ANS, na semana passada, liberou mais de 15 bilhões de um fundo para assistir as operadoras nesse período de pandemia. Em contrapartida, aquelas operadoras que aderirem a esse plano, elas terão que assinar um termo de compromisso com a agência reguladora, no sentido de, até 30 de junho, elas não poderem suspender a prestação de serviços, mesmo naqueles casos de inadimplência. Então, é importante que as pessoas que nos assistem fiquem tranquilas, porque além do prazo que ela já tem de até 60 dias no ano, houve essa recomendação agora com essa liberação desse recurso. Que aceitarem e que assinarem. Que aderirem. Elas irão assinar um termo de compromisso com a agência, se comprometendo em renegociar esse contrato e não suspender os serviços até 30 de junho, mesmo que haja inadimplência. E como é que os usuários eles podem saber se aquela agência regulou ou não? Ele entra em contato direto com a operadora dele. Ele entra em contato e verifica se a operadora aderiu a esse plano emergencial, digamos assim, que a ANS propôs. Mas o que é que a gente acredita? Boa parte delas devem aderir, porque, queira ou não queira, todo mundo está sofrendo os impactos econômicos dessa pandemia. E as operadoras não são diferentes, acredito eu. Então, é natural que elas recorram, porque elas têm vários benefícios com a liberação desses recursos, né? Então, em contrapartida, ela simplesmente irá resguardar o principal, que são os usuários, principalmente num momento que estamos vivendo como esse, né? Não seria razoável suspender, porque a gente entraria aí até na questão da questão social do contrato, não é? É uma questão que impacta aí diretamente a saúde de todos e até a dignidade da pessoa humana. Você ficar desassistido num momento como esse, né, por uma dificuldade excepcional que você está passando. De praxe, todo ano, em maio, é o mês em que as operadoras elas aumentam, aí, elas acrescentam uma porcentagem aí no valor dos planos de saúde. Nesse ano isso deve acontecer, isso deve ser postergado, isso deve ser adiado de alguma maneira? Eu diria que nós esperamos que isso aconteça, né? É razoável que não haja, por hora, pelo menos, o aumento das mensalidades. Que haja uma postergação. Né? Exatamente. Isso é o que vem acontecendo em todos os setores, né? Espero que não seja diferente nesse setor em específico. Não houve ainda uma manifestação formal da ANS, inclusive, nesse sentido. O que a gente analisa recentemente houve um caso parecido com o aumento dos medicamentos, né? Foi postergado. Então, espera-se que o mesmo aconteça com os planos de saúde, porque a gente não tem como entender razoável, além do usuário já estar com dificuldades, como nós mencionamos agora, de adimplir as mensalidades nos valores que se encontram. Ainda sofrer nesse período uma elevação desses valores, então é meio que inaceitável. Além disso, existem alguns projetos de lei tramitando já na Câmara dos Deputados, a nível federal, no sentido de barrar esse aumento caso haja a tentativa dele existir na prática. Então, alguns deputados preocupados com isso, já percebendo
essa manifestação tardia, né, que ainda não ocorreu formalmente nesse sentido, já se mobilizaram no sentido de tentar barrar por meio de lei. Nós temos aí uma quantidade muito grande de funcionários afastados temporariamente e outros realmente demitidos. Como é que fica a situação dessas pessoas demitidas em relação ao plano de saúde? Elas perdem de imediato? Legalmente, o que é que acontece? Em regra, quando ele é desligado, ele tem um período de 30 dias ainda, né, para ser assistido por esse plano. Mas a legislação também ampara a possibilidade do ex-funcionário, no caso, se ele não foi demitido por justa causa e a demissão também não foi voluntária, ou seja, requerida por ele, ele pode permanecer num plano empresarial por um período mínimo de 6 meses e um período máximo de até 2 anos, nos mesmos moldes anteriores. A diferença é que ele terá que arcar com o ônus deste pagamento, né? Mas existe essa possibilidade mesmo que saia. E aí é interessante... Mantendo-se os valores. Exatamente, porque geralmente quando ele sai, ele muitas vezes recebe também o seguro-desemprego, recebe seus direitos trabalhistas, então normalmente o ticket médio dessa pessoa, no empresarial, é um ticket interessante que dá para ele arcar, mesmo estando desempregado, né? Mas ele tem que atentar para esse período, no mínimo 6 meses e no máximo 2 anos, não é ad eterno, como a gente fala. Acho que é o grande medo aí das pessoas que realmente estão sendo demitidas, estão sendo desligadas das empresas nesse momento, né? Por uma questão de saúde, ela perderia aquela assistência que ela estava acostumada a ter com o plano de saúde. Mesmo naquelas situações em que as empresas elas não pagam seguro-desemprego, por exemplo. Como fica a situação dessas pessoas em relação a poder negociar mesmo com o plano de saúde? Existe essa negociação ou não? Não, existe a possibilidade dele permanecer no plano, naquele formato, porém, ele passará a arcar o valor que a empresa arcava antes, né? Mas não há outras concessões. Existe essa concessão que já é, diga-se de passagem, uma excelente concessão, porque se ele migrasse para o plano individual ou mesmo familiar, elevaria-se muito esse valor, com certeza, né? As empresas gozam de alguns benefícios pelo volume de funcionários que ela assegura, então, consequentemente, ela tem condições especiais que o consumidor, naturalmente, de forma individual, não teria. Então, é a possibilidade que ele tem, de acordo com a norma, né? Ou permanece 30 dias, ainda assistido, e depois esse plano é extinto, ou ele passa a arcar com esse valor e consegue perdurar aí mais até 2 anos. Os planos de saúde, eles são obrigados a fazer o exame de detecção aí do coronavírus? Desde meados de março, né, meio de março aproximadamente, houve uma deliberação na ANS e a ANS já incluiu este exame num rol de procedimentos obrigatórios, tá? Mas o que é que as pessoas precisam entender? Não é o usuário que define isto. Não é ele que vai lá e diz assim, eu quero fazer o exame. Exato. Né? A gente sabe que as pessoas estão ansiosas, sim, preocupadas, às vezes sentem algum sintoma gripal na sua residência e por ter plano de saúde e ouviu alguém comentar que o plano é obrigado a cumprir, ele quer se dirigir até um laboratório para fazer o seu exame. Não é desta forma, até porque a gente vem assistindo diariamente, cotidianamente na mídia, a informação de que há escassez de teste, né? Nem o governo conseguirá testar a população de modo geral. Então, como é que está acontecendo isso? Tem que haver a indicação médica. Este paciente terá que passar pelo crivo de um profissional médico e o médico terá que qualificá-lo como um paciente suspeito ou provável de ter a doença. Ainda assim, terá que se seguir toda a preconização das diretrizes do Ministério da Saúde. Em regra, o que é que a gente está vendo hoje na prática? Os pacientes que estão sendo testados, geralmente são aqueles pacientes que estão internados e com a sintomatologia um pouco mais agravada, né? Aquele paciente que está tranquilo, com recomendação de isolamento social, domiciliar, em tese, ele não está sendo testado hoje, né? Porque não tem um volume de teste considerável para que saia testando todo mundo indiscriminadamente. Mas isso, quem irá aferir e determinar é o profissional médico. O paciente não tem que ficar ansioso, querendo ele, de forma isolada, interferir nisso e buscar um laboratório para fazer, porque o plano cobre. Não é desta forma. Tem as diretrizes, o Ministério da Saúde colocou vários requisitos e o profissional médico é que tem a capacidade técnica para poder aferir isso na prática. Nos casos de exame e consultas pelo plano de saúde, como elas estão? Adiadas, canceladas? Na realidade, houve uma prorrogação desses prazos, né? Por exemplo, uma consulta básica, geralmente o plano tem um período de 7 dias úteis para poder ele ofertar isso ao usuário. Esse prazo foi prorrogado para 14 dias úteis, né? E assim aconteceram com vários outros prazos. O que acontece?
pacientes acometidos por doenças crônicas, pacientes submetidos a tratamentos oncológicos, procedimentos ligados ao parto, ao pré-natal, pacientes em tratamentos psiquiátricos. Tudo isso permanece funcionando normalmente. As pessoas não precisam ficarem aterrorizadas por ouvir a notícia de que prazos foram prorrogados. E isso tudo permanece acontecendo normalmente, até porque a gente percebe claramente que, se houvesse uma paralisação desse tipo de tratamento e procedimento, o prejuízo seria imediato à saúde dessas pessoas. O atendimento eletivo também continua normal, não muda. Houve uma suspensão, a priori até o final de maio, das internações eletivas. Internações eletivas, que são aquelas que você necessita fazer um procedimento e o seu médico diz, olha, você pode fazer esse procedimento agora em maio, pode fazer em junho ou até em julho e não haverá nenhum prejuízo para você. Então, ou seja, se não haverá prejuízo e você pode esperar, por que você submeter esse procedimento agora, durante esta pandemia, onde as unidades hospitalares estão abarrotadas de pacientes, correndo risco de contaminação. Então, qual é o intuito dessa suspensão? É aqueles pacientes que não têm necessidade, de fato, de se dirigir a um ambiente hospitalar agora e ficarem internados ou se submeterem a algum procedimento dentro da unidade hospitalar, que ele permaneça, como a gente vem dizendo aqui, e vocês principalmente, permaneça na sua residência cumprindo a quarentena. Se ele necessitar ter algum contato com o médico, a própria ANS vem recomendando que este contato seja feito à distância. Nós tivemos recentemente a aprovação do Ministério da Saúde da telemedicina, então o médico pode assistir esse paciente à distância, então ele busca esse contato primariamente, e aí se houver necessidade, e o médico que está assistindo o paciente aqui vai averiguar isso na prática, se houver necessidade, ele irá encaminhar esse paciente para uma unidade de saúde. Mas o recado claro é, se não há necessidade, fica em casa e não vá se dirigir até uma unidade de saúde gratuitamente, com o risco de se contagiar, inclusive, com a Covid-19. Nesses tempos de pandemia, como fica a situação dos leitos eletivos? Como a gente falou, até as internações eletivas elas foram suspensas, né? Existem alguns critérios hoje que os profissionais de saúde se submetem e analisam nos casos concretos, né? Cada caso hoje é analisado com a sua particularidade, mas o que precisa ficar claro para as pessoas entenderem é não há vedação de internação, não há vedação de você buscar um hospital caso seja necessário. O que as pessoas precisam entender é que quem irá diagnosticar essa necessidade é o médico que está o assistindo, né? Não é o paciente que sente a necessidade e busca. A recomendação é fica em casa. Se houver necessidade, você vai ter contato com o seu médico. O seu médico é que vai recomendar que você busque um hospital. Uma pergunta rapidinho. A pessoa que fez o plano de saúde recentemente, há 2 meses, por exemplo, ela pode fazer esse teste do coronavírus, do atendimento, de tudo? Tem algum problema em relação a isso? Não? Existe uma carência? Porque existe uma carência normalmente, Isso, ótimo. Quando a pessoa contrata, existem períodos de carência, né, de acordo com cada contrato. Porém, casos de urgência e emergência, a carência não foi impactada, permanece 24 horas após a contratação. Então, se essa pessoa se sentir mal... A pessoa veio com ela, uma coisa que aconteceu, né? Exato. Se ela se sentir mal, ela pode buscar um ambiente hospitalar e ela será, assim, atendida normalmente.